60%, ou seja, hoje está fora do Vale dos Sinos essa concepção. E vocês têm lá a Skin Cariol, que aliás só ficou em Igrejinha porque venceu a guerra fiscal com Santa Catarina, que queria para lá. Sim. Ela é uma grande geradora de valor adicionado, mas que emprega muito pouco, né? Em relação àquilo que a empresa de calçados emprega, né? Qualquer empresa média emprega 1000 funcionários. Quantos empregados tem a Skin Cariol? A Skin tem menos de 200 funcionários, sendo que muitos são do setor administrativo. E os técnicos, pasmem, são todos profissionais de fora do estado. Ou seja, desde os engenheiros, químicos, não foi criada condição para que fosse trabalhada essa formação técnicas de engenheiros químicos, cervejeiros na região. Ou seja, os profissionais que recebem um valor maior de salário, eles vêm de fora, acabam morando lá, obviamente, mas são profissionais que vêm de fora. Uma coisa também que é muito importante, um planejamento estratégico de longo prazo, ele não pode ser uma política de desenvolvimento de 4 anos. Ela tem que se perpetuar, ela tem que ser discutida com a sociedade. E sobre isso, até, doutor Mauro, a gente percebe, fica até triste, né? A gente não tem nenhum paraense no Conselho do estado do Rio Grande do Sul. Ninguém veio. Tem o seu Vitor Augusto Cor, que é um trescoroense, mas ele está ali como presidente do SEBRAE ou presidente do FCDN. Amanhã está sendo criada a Câmara Coreiro Calçadista para discutir essas questões do que pode ser feito, não só através de incentivos, mas também de estruturação. Desconheço, porque liguei para vários secretários da indústria da região, que alguém deles tenha sido convidado. Então, essa questão do protagonismo... A composição está na internet. Essa questão do protagonismo é fundamental com a participação da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, ela não corre atrás de governo. E a lógica tem que ser inversa. Né? Tanto é que esses estados que estão levando empresas para lá, investimentos produtivos para lá, eles vêm até a sede. Foi o Ciro Gomes, governador Ciro Gomes, que levou a Grendene para o Ceará. A vaquinha que dá leite, ela não vai até o produtor para puxar lá, né? Ela tem que ser atraída, né? Então isso é uma questão que é muito importante. Outra questão também, que a gente tem que ressaltar as coisas boas, e o Sérgio falou com elas, Lazier, nos anos 80, a média de um par de sapato que se conseguia vender para o mercado externo, ele ficava em torno de $9. Hoje, existem empresas do Vale do Paranhana conseguindo vender sapato a $40, $50 para o mercado europeu. Ou seja, se agregou muito valor, se agregou muita tecnologia, marca, conceito. Hoje se vende marca própria, a gente tem a promoção comercial, a gente não é mais comprado por grandes companhias importadoras lá de fora. E isso é um fato positivo. Também, doutor Mauro, um fato positivo é que hoje eu estive em 2 empresas, uma está com 160 vagas em aberta para contratação imediata. Né? Fábrica de calçados, a Calçados Boteiro. Né? Bom, então vamos buscar o pessoal das A Calçados Usaflex, todas estão em expansão. Houve uma desaceleração na expansão. Ano passado, Lazier, o Vale do Paranhana criou... Diga de novo, onde é que tem emprego aí, o pessoal da Azalea? Calçados Boteiro, eles sabem disso, porque essas vagas estão no Cine, o governo do estado prontamente está lá. Fica onde? Em Parobé mesmo. Parobé. Então... ano passado foram criados 5.600 empregos no Vale e esse ano já estamos com um estoque positivo de 1.700 novos empregos. Houve uma deceleração em março, que é o último dado disponível do CAGED, mas a gente tem a perspectiva que eles possam ser rapidamente colocados. Embora tenha também a deturpação de um grande programa social, que é o seguro-desemprego. Porque muitas pessoas acabam... querendo receber primeiro o seguro-desemprego para depois buscar a recolocação no trabalho, que é extremamente difícil e oneroso para o setor como um todo. Mas quem espera muito vai perder o lugar. Talvez aconteça isso também. Um fato importante também, que eu acho que cabe ressaltar, e já foi dito aqui, é a questão da logística, que emperra muito o investimento. Há uma questão também, Lazier, que é importante falar, para grandes produtores, exportadores, a chegada ao Nordeste, principalmente ao Ceará, do ponto de vista logístico, para quem exporta para a Europa, foi para o os que Estados disse Unidos. Hoje o prefeito de Sobral, na Rádio Gaúcha de tarde, que também tem a questão da logística. Sim. É muito mais perto. São 4.000 quilômetros mais próximos para a Europa do Ceará do que do Rio Grande do Sul. Isso é uma consequência. E a gente está falando aqui só de política de desenvolvimento do Estado. Mas o governo federal também precisa, acho que, abrir bem os olhos. Essa questão do Mercosul é uma lorota, né? Ela de fato não existe. Os exportadores de calçados que levam seu produto para a Argentina, todo ano sofrem, são fustigados
né? Por toda uma série de barreiras absurdas que eles inventam, a gente não enxerga no Ministério das Relações Exteriores a competência ou a firmeza de posição para poder trabalhar em cima disso. E se o câmbio não tem como ser mexido, é possível, ao nosso entender, que o governo possa estabelecer, como os outros países também fazem assim, alguns modelos de substituição em que possa ser compensado esse exportador para que a perda de competitividade que existe na cambial seja atenuada. Perfeito. Fazer um intervalo para partirmos para o bloco final e renovando a pergunta ao nosso telespectador, o que acha deste momento em que mais uma empresa de calçados fecha as portas porque é mais vantajoso trabalhar no Nordeste. Na sua opinião, para não perder mais empresas, o Rio Grande do Sul deve entrar na guerra fiscal? Sim, 3299-2361, não 3299-2362. Voltamos. Vamos para as conclusões desse tema palpitante e, sobretudo, preocupante, que vem sendo perdas de competitividade de algumas empresas nossas e, por isso, fechando as portas, como aconteceu com a Azaleia, que deve ser um grito de alerta. Suas conclusões, secretário Mauro Kniznik? Olha, minhas conclusões são boas. Eu não carrego a alça desse caixão que tu fizesse da economia do Rio Grande do Sul. Eu acho que não. Não, tu pintasse um quadro negro em termos. Acha? Não, eu estou apenas baseando em empresas que têm nos abandonado nos últimos anos. Sim. Só isso. E tu via perspectiva difícil de que outras não nos abandonaram. Não, preocupação e um questionamento. Há risco de perdermos mais ou não? Preocupados todos. O programa aqui é questionador. Ele não faz afirmativas, ele questiona. Bom, então por isso que eu quero dar notícias boas também, que cabe ao programa. Claro, bem por exemplo, nós temos já contatos já firmados com empresas que vão se instalar no Rio Grande do Sul, no total de 4,5 bi. Temos outros processos que ainda não estão formalizados, cerca de 3 bilhões. São empresas que vão vir para cá com incentivo ou sem incentivo. Quais são os ramos? Os ramos automotivo. Nós temos a FAT Vipal, vai botar uma grande fábrica de pneus aqui em Guaíba. Máquinas e equipamento, Manitowoc, que vai botar uma fábrica de guindastes enormes em Passo Fundo. Nós temos a Terex, que vai ter equipamentos pesados para a construção, vai botar uma fábrica aqui em Guaíba também. A própria Braskem está estudando o assunto do plástico verde e para investir cerca de 300 milhões. A EBR, estaleiros, todas as outras são ligadas a estaleiros. Então, quer dizer, uma outra perspectiva se cresce. Estão se instalando com incentivos? Estão instalando com incentivos. Nós estamos preocupados também, que o estaleiro é o momento de grandes vendas. Daqui 30 anos, talvez reduza o número de vendas. Então, queremos instalar ali na região sul, e aí vem todos aqueles municípios que tu falasse, um verdadeiro fornecedor para a indústria naval e também no futuro para ser um grande fornecedor de componentes para a indústria automobilística. Empresário Sérgio Correia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de responder a pergunta da Interativa. Eu acho que sim, tem que apostar em incentivo fiscal. Acho que o exemplo que o senhor citou agora, secretário, ele representa uma forma de incentivo governamental que é a compra pública. A Petrobras é o comprador dos estaleiros, desse polo naval do Sul, e a pergunta que se impõe é se o mercado, de alguma maneira, fosse livre para esses potenciais compradores no mundo de navios, se não houvesse a Petrobras, por força de uma determinação de governo, comprando esses bens produzidos ali, qual seria a possibilidade de se colocar um polo naval no sul do estado do Rio Grande do Sul? Não. Obviamente que é impossível. A questão toda é estabelecer um plano de médio e longo prazo, saber que a realidade do jogo envolve necessariamente alguma aplicação de recurso público, tornar a estrutura pública de alguma maneira capaz de responder a essa necessidade. Eu acho que esses são os fatores iniciais de qualquer tipo de solução de problema.
existe uma base produtiva gaúcha que merece ser bem cuidada. Isso é um fato. Eu acho que todos nós aqui concordamos com isso. O ponto central é, por que não começar agora com alternativas de estancar essa sangria, vamos dizer assim, atender a demanda social de modo que não se tenha assim, um caos na vida dos envolvidos, vamos dizer assim, mantendo as pessoas relativamente estáveis nos seus empregos, ou pelo menos o máximo possível, e a partir disso estabelecer um plano de médio e longo prazo com incentivo efetivo nas indústrias que o Estado tem a capacidade de competir no mundo. Não podemos esquecer o seguinte, a Coreia começou na década de 50 como um país miserável, produzindo o que todos consideravam como bens de terceira categoria. Hoje é paradigma para a indústria eletroeletrônica no mundo. Não se produz televisores nos Estados Unidos, são televisores coreanos, ou agora já chineses. A China começou como um produto também de terceira, quarta, quinta categoria. E copiando de todo mundo. Copiando de todos. E hoje já tem esforços de atuar em segmentos de ponta. Aliás, se me permite, a Coreia era chamada a piores instalações do estádio do Beira-Rio. Era Coreia. Exatamente. Hoje tem que ser o camarote. Exatamente. E falou o gremista. Mas se falar com americanos velhos, eles vão lhes dizer o seguinte: produtos japoneses, na década de 50, logo depois da guerra, era porcaria. Gustavo Grisa. Vamos lá. Bom, só corrigindo, a pergunta era se o Rio Grande do Sul deve entrar na guerra fiscal. A minha resposta foi não. Agora, que o Rio Grande do Sul, dentro de um plano que tem início, meio e fim, e usa de diversos instrumentos, entre os quais o incentivo, aí deve utilizá-lo, mas com critério. Né? A guerra fiscal pura e simples, uso de incentivo no sentido de enxugar gelo, não adianta. É o projeto da Ajures, que é transparência. Exato. E tem uma outra questão que eu acho que é a mais importante, né? É de nós pensarmos como que nós vamos encarar os próximos 20, 30 anos. Né? Então, quais serão as alternativas de produção para o Rio Grande do Sul diante das possibilidades do Brasil e do mundo? Nós temos um problema de inserção na própria economia brasileira. Né? Nós estamos longe daquele eixo central do país, né? Que é São Paulo, Minas, Rio e Curitiba. Então, como que nós vamos aumentar a nossa presença daí e nas outras regiões? Então, acho que esse desafio tem que ser encarado pelas lideranças do Rio Grande do Sul e nós temos que ver como que nós vamos juntar recursos para fazer isso rapidamente. Eu acho que a diferença em relação do momento em que nós estamos, né? E aí eu acho que até foi feita essa brincadeira da alça do caixão, né? A economia do Rio Grande continua viva. Só que a economia é assim, né? Uma parte entra num ciclo, né, de declínio e outra parte entra num ciclo virtuoso. O que nós temos que fazer é que são as ações virtuosas, né, tem que ser mais fortes do que as ações de declínio. Né? Temos que administrar essa transição da economia. E nós temos algumas situações demográficas, sociais, que são únicas no Brasil. Se a gente for olhar nos últimos anos, as grandes mudanças no mundo, elas têm sido protagonizadas por regiões. Então, é possível ter um protagonismo de região, não ficar apenas chorando, não tem política nacional, eu canto. Acho que essa oportunidade está para aí, agora temos que encarar e fazer as escolhas certas. Empresário Roger Fernando Ritter. Mas eu acho que sim, é possível, talvez não entrar na guerra fiscal, como também já foi dito, mas ter uma política afirmativa, né, de incentivos. Também acho que a falta de transparência é que traz essa ojeriza toda a algumas pessoas na questão de não fornecer incentivos fiscais. Acho que não precisa ser para grandes empresas, pode ser para as pequenas, acho que precisa ter para as pequenas e médias também, mas é preciso que os conceitos, isso entre na agenda, doutor Mauro, da Secretaria, quais são as contrapartidas que vão ser exigidas? É geração de emprego, é tempo de emprego, o que é necessário para se ter acesso a esse incentivo? Isso de forma transparente deixa todo o processo